Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e hoje eu vou falar sobre autismo, que é o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum que tem. Na verdade, sim, fazendo um resumo, o autismo é uma dificuldade de interagir, se comunicar com as pessoas, normalmente a criança, o adolescente tem interesses restritos em determinadas atividades, às vezes gostam de determinado programa, um determinado brinquedo, ou às vezes uma atividade repetitiva como enfileirar objetos, coisas desse tipo. Tem dificuldade de entender muitas vezes a comunicação não verbal, uma expressão, um determinado olhar. Sabe aquela coisa, eu conheci meu pai pelo olhar. O autismo normalmente não entende. Você pode fazer o olhar que for, às vezes aquele olhar raivoso, de ódio, ele não vai entender. Também tem uma dificuldade muitas vezes de entender sarcasmo, ironia. Vocês já assistiram Big Bang Theory? Tem o Sheldon, que é um cientista que muitas vezes não entende sarcasmo. Então é mais ou menos ali. Inclusive o Sheldon é considerado, digamos assim, o espectro autista leve, que é o antigo Asperger. O que acontece? O DSM-5, que é o manual de diagnóstico, ele tirou o Asperger, que era o autismo leve, e enquadrou o autismo com o espectro autista, que vai do leve até o mais severo. Então o Asperger, que é o antigo Asperger, ele entra no, digamos assim, no espectro autista leve, ou então nos transtornos da comunicação, que surgiram novos transtornos da comunicação. Enfim, e o que acontece? Como é que é o tratamento do autista hoje em dia? Nós usamos vários tipos de profissionais para tratar o autismo. Eu comecei a trabalhar com alguns grupos de autistas e uma das coisas que eu usei para aplicar foi o RPG, que é um jogo de interação, de interpretação, e eu comecei a usar eles com os autistas. E uma coisa interessante é que eu comecei a ver algumas melhoras. Só que eu preciso também de um trabalho integrado, e por isso que eu, junto com a fono Vanessa e a psiquiatra Aline Mussuri, nós desenvolvemos o Núcleo Azul, que é um trabalho integrado, que trabalha a fono, a fonoaudiologia, a psicologia comportamental e a psiquiatria. Nós precisamos dos três muito bem integrados e trabalhando juntos. Por quê? Primeiro porque a gente precisa ver qual medicamento vai reagir melhor com ele. Depende, cada autista é um autista. Então alguns são, digamos assim, mais introspectivos, outros são um pouco agressivos. Então alguns medicamentos vão estar trabalhando isso, mas isso quem vê é a psiquiatra, claro. A parte da fono, eu percebo que alguns autistas, eles querem se comunicar. Porque, assim, no caso do autismo leve, eu estou falando do autismo leve, eles sabem falar, óbvio, eles têm uma inteligência integrada, muitas vezes eles têm uma inteligência até um pouco além do normal, só que eles não conseguem conversar, eles têm dificuldade de se comunicar. E muitas vezes, por causa disso, eles falam muito alto, eles falam muito baixinho. E aí fica difícil de entender. Então, a gente precisa ter uma imposição de voz. E aí, nisso, a gente vai fazendo um treinamento social para eles estarem falando. Tá? No caso, por exemplo, no projeto Núcleo Azul, foi criado 4 etapas. E na primeira etapa a gente faz uma evolução, uma avaliação do caso, para ver como é, que tipo de autismo ele tem, qual é o grau dele. Então a gente vai vendo como é que ele se adequa, e dentro de cada caso a gente cria um objetivo. Aonde a gente quer chegar com esse autista? O que a gente quer trabalhar e quer melhorar com ele? Aí ele passa para uma análise psiquiátrica, vê que tipo de medicamento ele vai tomar, entendeu? Como é que a gente vai estar trabalhando com ele? Ele passa para uma análise fonoaudiológica, que tipo, o que ele precisa fazer para melhorar a voz, para melhorar a dicção, para melhorar a impostação da voz, e ele passa para uma análise comportamental, quer dizer, que tipo de coisas ele precisa, manejo, ele precisa aprender para trabalhar. Fazendo isso, a gente passa para a segunda etapa, que seria, no caso, a gente começa a trabalhar a modulação de voz, a gente começa a trabalhar, fazer um acompanhamento medicamentoso, ver como é que ele está reagindo com o medicamento, se precisa mudar ou não, e a gente começa a fazer os princípios da fala e da conversa, explicando como é que ele é para ele conversar, ensinando ele a interpretar sinais visuais como a comunicação não verbal, e aí a gente passa para a terceira etapa, que são jogos terapêuticos. Aí ele começa a simular
todas essas interações terapêuticas, essas simulações, essas interações humanas, né? No caso, ele passa a simular lá dentro através de jogos bem divertidos até, mas assim, com o intuito dele estar simulando isso. E aí a gente faz também, no final dessa terceira etapa, a gente faz a visita de campo, onde ele sai na rua com o terapeuta, no caso, no caso normalmente eu, e aí ele vai a gente sai em grupo e eles treinam, muitas vezes em interação com alguns estranhos até. Então é bem legal, a gente vai fazendo isso e faz a avaliação, cada um deles fala também o que achou, então é um trabalho bem contínuo, é um trabalho de grupo mesmo. No final, a gente faz uma avaliação, uma análise do diagnóstico, quais foram os objetivos que a gente conseguiu alcançar, e se a gente tiver alcançado todos os objetivos, a gente sugere um acompanhamento de 15 em 15 dias, ou seja, de um mês, né, no caso, simplesmente para ele fazer uma espécie de manutenção. Porque assim, sempre há a possibilidade de recaída. Então, para evitar a recaída, a gente vai chamando eles para fazer. Agora, no caso deles ainda não terem melhorado alguma dessas etapas, a gente volta com eles para aquela etapa e eles fazem novamente, a gente reforçando tudo isso. Porque o que acontece? No caso do aspecto autista leve, se ele souber falar, se ele souber conversar, se ele conseguir criar técnicas, porque normalmente o autismo ele tem uma facilidade de aprender as técnicas. Então, se ele aprender as técnicas de uma boa conversação, de um bom diálogo, ninguém percebe que ele é autista. E nós temos isso, nós temos autistas que superaram a sua situação social, superaram a questão da conversa e hoje conversam muito bem, estão na faculdade e muita gente, poucas vezes você percebe que eles têm algum tipo de problema. Então, seria esse, o trabalho do Núcleo Azul é esse. É um desenvolvimento para você estar buscando a melhora social do autista, tá bom? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse projeto ou qualquer outro vídeo, por favor, deixe seus comentários aqui no link, se inscreva e um abraço para vocês. Tchau!